7. O que a linguagem revela. Em 13 de dezembro de 1727, uma peça estreou no Theatre Royal, em Londres. Chamada Double Falsehood, misturava tragédia e comédia, e havia sido escrita pelo dramaturgo Lewis Theobald. Centrada na história de duas jovens, uma nobre e outra de origem humilde, e dois homens, um com honra e um vilão, a peça explorava relacionamentos emaranhados, dinâmicas familiares, confronto e reconciliação. Porém, o mais intrigante sobre a peça era sua origem. A Folha de Rosto afirmava que a peça havia sido originalmente escrita por ninguém menos que William Shakespeare. Theobald disse que havia encontrado um manuscrito desconhecido do autor, que restabelecera meticulosamente na peça recém-apresentada. Mas a peça havia sido realmente escrita por Shakespeare. E, dado que ele estava morto havia mais de um século, como seria possível confirmar? Linguística forense. Peça às pessoas para listarem os maiores dramaturgos da história, e os nomes que aparecem são sempre os mesmos. Oscar Wilde escreveu a importância de ser prudente. O retrato de Dorian Gray e é um dos autores mais populares de todos os tempos. Tennessee Williams é conhecido por peças como Um Bonde Chamado Desejo e Gata em Teto de Zinco Quente, e Arthur Miller escreveu clássicos norte-americanos como A Morte do Caixeiro Viajante e As Bruxas de Salem. Um nome, no entanto, geralmente aparece no topo: Shakespeare. Muitas vezes chamado de o poeta nacional da Inglaterra, o Bardo de Avon é consensualmente considerado o maior escritor da língua inglesa. Ele é o gênio por trás de comédias como Sonho de uma Noite de Verão e O Mercador de Veneza e tragédias como Romeu e Julieta e Macbeth, e suas peças foram traduzidas para praticamente todos os idiomas. São encenadas com mais frequência do que as de qualquer outro dramaturgo, e são recorrentes em teatros do mundo todo. A julgar por essa fama, seria de esperar que houvesse uma lista facilmente acessível de suas obras. Afinal, se procurarmos por Oscar Wilde, Tennessee Williams ou Arthur Miller encontraremos um inventário completo de tudo o que eles escreveram. Contudo, a situação de Shakespeare é um pouco mais complicada. Textos não eram protegidos por direitos autorais em sua época, portanto ele não distribuía cópias das peças por medo de que outros as roubassem. Isso deu origem a versões piratas, baseadas na memória das pessoas sobre o que Shakespeare havia escrito. Além disso, ele não publicou um catálogo formal antes de morrer, agravando a confusão. Ao listar o número de peças que o inglês escreveu, muitas fontes dizem que foram aproximadamente 39 obras dramáticas, mas o número exato é incerto. Uma dessas peças contestadas é Double Falsehood. A afirmação de Theobald de que havia sido escrita por Shakespeare era plausível. Afinal, ele era um ávido colecionador de manuscritos e havia publicado extensivamente sobre a obra de Shakespeare, de forma que poderia ter descoberto uma joia inédita. Mas os manuscritos originais de Theobald foram perdidos em um incêndio, dificultando a averiguação da reivindicação. Além disso, dada a importância de Shakespeare, muitos espectadores ficaram céticos. Eles sugeriram que ele era um enganador que estava tentando emplacar a obra de um dramaturgo menos conhecido como sendo de Shakespeare para atrair a atenção e vender ingressos. Nos séculos que se seguiram, a autoria da peça continuou a ser bastante debatida. Alguns estudiosos ofereceram evidências de que a peça havia sido escrita por Shakespeare, enquanto outros sugeriram que tinha sido escrita pelo próprio Theobald. Para deixar tudo ainda mais complexo, uma peça com um tema semelhante havia sido encenada em Londres 150 anos antes, atribuída a Shakespeare em parceria com outro dramaturgo, chamado John Fletcher. Então, quem escreveu a peça? Shakespeare, Theobald, Fletcher ou alguma combinação deles? Com os possíveis autores havia muito falecidos, parecia que a questão jamais seria solucionada. Em 2015, porém, alguns cientistas comportamentais descobriram como resolver o quebra-cabeça. Eles não foram vasculhar documentos históricos nem consultar arquivos. Não conversaram com estudiosos de Shakespeare nem se debruçaram sobre palavras ou frases específicas. Na verdade, eles nem mesmo leram Double Falsehood para tirar as próprias conclusões. Tudo o que fizeram foi rodar a peça em um computador. Imagine que você queira ensinar uma criança a identificar diferentes animais. Vacas, galinhas, cabras e outras criaturas que se pode encontrar em uma fazenda.
Para começar, pode mostrar a elas a foto de uma vaca e dizer a palavra vaca algumas vezes. Depois, pode mostrar a foto de uma galinha e dizer galinha. E, por fim, repetir o processo com a foto de uma cabra. Uma vez, porém, não será suficiente. Afinal, se uma criança de 15 meses nunca tiver visto uma vaca, provavelmente não vai conseguir reconhecê-la de imediato. Então, é provável que você tenha que praticar um pouco. Você leria um livro com fotos de animais de fazenda, repetiria o processo algumas vezes e talvez passasse para outro livro. Mostraria a elas algumas vacas diferentes, em poses diferentes, enquanto dizia a palavra vaca, para estimulá-las a fazer a associação. Eventualmente, ao emparelhar a palavra vaca com imagens de criaturas grandes, atarracadas e de 4 patas, cobertas de preto e branco, as crianças captam a ideia. Elas percebem que uma vaca não é apenas uma imagem em um livro, é algo mais. Tornam-se capazes de identificar vacas diferentes em livros diferentes como sendo a mesma coisa, e podem até reconhecer novas fotos de animais como sendo vacas, mesmo em livros que nunca viram antes. Em suma, elas aprendem o conceito de vaca. Identificar este animal é um exemplo de classificação, e as máquinas também podem ser treinadas para fazer isso. Ao dar a um algoritmo um conjunto de imagens e associar rótulos a diferentes itens, por exemplo, isto é uma vaca e isto, não, ele começa a aprender a fazer a diferenciação. Então, quando é exibida a foto de uma vaca, mesmo que nunca vista antes, a máquina pode usar o que aprendeu com as outras imagens para classificar corretamente se aquela coisa nova é uma vaca ou não. Textos podem ser classificados de maneira semelhante. Ao serem treinados com exemplos relevantes, os algoritmos podem aprender a identificar discursos de ódio nas redes sociais ou a determinar em qual caderno do jornal uma determinada matéria se enquadra. Pesquisadores usaram uma abordagem semelhante para determinar quem havia escrito Double Falsehood. Eles identificaram todas as peças conhecidas escritas por cada um dos possíveis autores. Em seguida, passaram cada uma delas por um software de análise de texto para identificar quantas palavras de cada peça apareciam em centenas de categorias diferentes. Quantos pronomes cada peça usava, se usava muitas palavras relacionadas à emoção e se tendia a usar palavras mais longas ou mais curtas. Embora nem todas as obras de um determinado dramaturgo fossem idênticas nessas dimensões, ao examinar dezenas de peças, os cientistas conseguiram começar a identificar uma assinatura linguística para cada autor. Então, ao comparar essas assinaturas com o vocabulário usado em Double Falsehood, eles conseguiram determinar quem a havia escrito. A análise sugeriu que a obra em questão não era fraude. Os 3 primeiros atos claramente haviam sido escritos por Shakespeare, e os outros 2 provavelmente por seu colaborador em outras peças, John Fletcher. E, em concordância com sua reputação de ter uma mão pesada na hora da edição, o texto também revelou traços da assinatura de Theobald. 2 cientistas comportamentais resolveram um mistério literário de séculos sem nem terem lido a peça. O que a linguagem revela? Os primeiros 6 capítulos deste livro focaram o impacto da linguagem. Como podemos usar palavras, frases e estilos linguísticos mágicos para sermos mais felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Como a linguagem influencia colegas de trabalho, amigos e clientes? No entanto, como o caso da peça Double Falsehood ilustra, a linguagem desempenha um papel duplo. As palavras não apenas influenciam e afetam as pessoas que as leem ou escutam, mas também refletem e revelam coisas sobre a pessoa, ou pessoas, que as criou. Shakespeare usava relativamente poucas palavras relacionadas à emoção, enquanto Theobald usava muitas. Este tendia a usar muitas preposições e artigos, enquanto Fletcher lançava mão de muitos verbos auxiliares e advérbios. Escritores diferentes tendem a escrever de maneiras diferentes. Assim, a linguagem é como uma impressão digital. Ela deixa rastros da pessoa, ou pessoas, que a criou. Além disso, dado que pessoas semelhantes costumam usar a linguagem de maneira semelhante, podemos aprender muito sobre quem alguém é a partir dos rastros de sua linguagem. Pessoas mais velhas falam de maneira diferente das mais jovens, democratas falam de maneira diferente dos republicanos, e os introvertidos falam de maneira diferente dos extrovertidos. Não que usem palavras completamente distintas,
e sem dúvida existe alguma interseção, mas saber o que alguém disse pode ajudar a prever com precisão sua idade, sua visão política e sua personalidade. E o valor preditivo da linguagem não para por aí. É possível prever se alguém está mentindo com base nas palavras que usa e se estudantes vão se sair bem na faculdade com base nas palavras de sua redação do vestibular, ou antever depressão pós-parto com base em postagens no Facebook 4 e se um casal está prestes a se separar com base em suas publicações nas redes sociais, mesmo as que não têm nada a ver com relacionamentos. As pessoas usam a linguagem para se expressar, se comunicar com os outros e atingir objetivos desejados, e, em consequência disso, a linguagem pode nos dizer muito sobre quem elas são, como estão se sentindo e o que devem fazer no futuro. Mesmo que não estejam se comunicando estrategicamente nem tentando falar de uma forma ou de outra, assim como Shakespeare e Theobald, as palavras usadas fornecem sinais reveladores de todos os tipos de coisa interessante e importante. Como a probabilidade de inadimplência em um empréstimo bancário. Prevendo o futuro. Imagine que você está pensando em emprestar dinheiro para um de dois desconhecidos. Cada um está pedindo $2.000 para consertar o telhado de casa, e suas características demográficas e financeiras são idênticas. Eles têm a mesma idade, etnia e gênero, moram na mesma região do país e têm o mesmo nível de renda e pontuação de crédito. De fato, a única diferença entre eles são as palavras que usaram ao pedir o empréstimo. Pessoa 1. Sou uma pessoa trabalhadora, casada há 25 anos e tenho 2 filhos maravilhosos. Por favor, permita-me explicar por que eu preciso de ajuda. Eu usaria o empréstimo de $2.000 para consertar o telhado da nossa casa. Obrigado, Deus te abençoe, e prometo pagá-lo de volta. Pessoa 2. Embora o ano passado em nossa nova casa tenha sido mais do que ótimo, o telhado agora está com um vazamento e eu preciso de $2.000 emprestados para cobrir o custo do conserto. Eu pago todas as contas, como prestações do carro, TV a cabo, luz, água, telefone em dia. Qual dessas pessoas você acha que tem maior probabilidade de pagar de volta o empréstimo? Ao decidir se emprestam ou não dinheiro a alguém, os credores geralmente se concentram na capacidade de pagamento do possível mutuário. Mas, embora pareça uma pergunta simples, respondê-la muitas vezes acaba sendo bastante complexo. Empréstimos demoram muito para serem pagos e muitos imprevistos podem surgir ao longo do caminho. Consequentemente, bancos e outras instituições financeiras usam milhares de dados para estimar o risco de conceder o dinheiro. A categoria mais básica é a solidez financeira do mutuário em potencial. O histórico rastreia quantas linhas de crédito, por exemplo, hipotecas, empréstimos e cartões, alguém contratou, se ele paga as contas em dia e se alguma foi repassada a terceiros. Uma pontuação, conhecida nos Estados Unidos como FICO, feita com base no histórico de crédito, nível de renda e de dívida também é usada. Alguém que já esteja muito endividado ou que entrou com pedido de falência no passado pode representar um risco maior de inadimplência. Para além da saúde financeira, a demografia pode desempenhar um papel importante. Embora haja uma legislação que proíba que variáveis demográficas, como etnia e gênero, sejam usadas diretamente nas decisões de concessão de empréstimos, alguns credores podem contar com fatores correlacionados para ajudar na tomada de decisões. Por fim, aspectos do próprio empréstimo entram em jogo. Quanto mais dinheiro é pedido ou quanto maior a taxa de juros, maior pode ser a probabilidade de inadimplência. Dito isso, embora todas essas informações possam ajudar a prever os riscos, elas não são um diagnóstico perfeito. Uma pontuação de crédito, por exemplo, fornece um instantâneo do que aconteceu no passado, mas, muitas vezes, deixa de lado fatores importantes, como o estado de saúde e o tempo de emprego, que são mais voltados para o futuro. A personalidade e o estado emocional também influenciam o comportamento financeiro, mas não são captados por métricas puramente econômicas. Será que as palavras que as pessoas usam podem fornecer informações complementares? As plataformas de crowdfunding e empréstimo P2P desempenham um papel fundamental no mercado de empréstimos hoje em dia. Em vez de pedir um empréstimo a um grande banco, os consumidores podem postar o que precisam,
e investidores individuais ou credores em potencial decidem quem vão financiar. Os investidores podem obter retornos mais elevados do que teriam com outros tipos de investimento, e os mutuários conseguem taxas de juros mais baixas do que com um banco tradicional. A Prosper, por exemplo, permitiu que mais de 1 milhão de pessoas pegassem mais de 18 bilhões de dólares em empréstimos para tudo, desde a quitação de empréstimos universitários até a reforma de suas casas. Além das informações quantitativas usuais, por exemplo, valor do empréstimo e pontuação de crédito, os potenciais mutuários também fornecem uma breve explicação. Uma descrição de como vão empregar o montante e por que um credor deveria escolhê-los. Alguém pode notar que seu negócio está se expandindo e que precisa de capital para aumentar o estoque. Outro pode dizer que precisa do dinheiro para consertar o telhado ou comprar materiais para a sala de aula. Além do motivo do pedido, a linguagem que as pessoas usam também varia. As duas pessoas pedindo dinheiro para consertar seus telhados no exemplo acima usaram palavras bem diferentes para fazê-lo. Uma falou sobre como é uma pessoa trabalhadora, enquanto a outra observou que paga todas as contas em dia. Uma falou sobre a família, casada há 25 anos e tenho 2 filhos maravilhosos, enquanto a outra, não. É fácil olhar para essas descrições como conversa fiada sem fundamento. Afinal, só porque alguém promete que vai pagar o empréstimo, isso não é garantia de que o fará. Da mesma forma, qualquer um pode dizer que é confiável, mesmo que não o seja. Mas, para descobrir se essa conversa aparentemente furada pode lançar luz sobre quem representa risco de inadimplência, os pesquisadores analisaram mais de 120 mil solicitações de empréstimo. Além de dados financeiros e demográficos, por exemplo, endereço, gênero e idade, eles também analisaram o texto que os candidatos forneceram nos pedidos. Tudo, desde informações potencialmente relevantes, como terem dito de que forma o dinheiro seria usado, consertar um telhado ou aumentar o estoque do negócio, até aquelas aparentemente relevantes, como se mencionaram família ou religião. Não surpreende que as informações financeiras e demográficas tenham sido bastante úteis. Usando apenas essas variáveis, é possível prever quem ficaria inadimplente com uma precisão razoável. Mas a análise do texto aprimorou o processo. Incorporar o que as pessoas escreveram em suas descrições aumentou significativamente o grau de acerto das previsões. Em comparação com o uso dos dados financeiros e demográficos isoladamente, a incorporação de informações textuais fez aumentar o retorno dos credores sobre o investimento em quase 6%. Inclusive, o texto por si só era quase tão preditivo quanto as informações financeiras e demográficas usuais a que os bancos costumam recorrer. Embora os mutuários claramente desejassem obter financiamento, sem perceber, as palavras que eles usaram lançaram luz sobre a probabilidade de eles quitarem o empréstimo. Pesquisadores também identificaram quais palavras ou frases faziam uma melhor distinção entre adimplentes e inadimplentes. Os primeiros eram mais propensos a usar palavras e frases relacionadas à sua situação financeira, por exemplo, juros e impostos, ou melhorias na capacidade financeira, graduar-se e promover. Eles também usaram palavras e frases que indicavam alfabetização financeira, reinvestimento e pagamento mínimo, e eram mais propensos a abordar tópicos como emprego e escolaridade, reduções nas taxas de juros e prestações mensais. Os inadimplentes, por outro lado, usavam uma linguagem marcadamente diferente. Eram mais propensos a mencionar palavras ou frases relacionadas a dificuldades financeiras, por exemplo, cheque especial ou refinanciamento, ou dificuldades em geral, estresse ou divórcio, bem como palavras e frases que tentavam explicar a situação, explicar o motivo, ou tratar de seu estado de trabalho, trabalho árduo ou trabalhador. Da mesma forma, eram mais propensos a implorar por auxílio, preciso de ajuda ou por favor, me ajude, ou a mencionar religião. Na prática, enquanto as pessoas que usaram a palavra reinvestimento tiveram quase 5 vezes mais chances de quitar o empréstimo, aquelas que usaram a palavra Deus tiveram quase 2 vezes mais chances de inadimplência. Em outros casos, adimplentes e inadimplentes falaram sobre assuntos semelhantes, mas de maneiras diferentes. Ambos usaram palavras relacionadas a tempo, por exemplo, mas os inadimplentes pareciam se concentrar mais no curto prazo, mês seguinte, enquanto os adimplentes tratavam do prazo mais longo, ano que vem.
Da mesma forma, ambos falaram sobre pessoas, mas, enquanto os pagadores falavam sobre si mesmos, eu tive, eu vou e eu sou, os inadimplentes tendiam a falar sobre os outros, Deus, ele ou mãe. E, mesmo quando os inadimplentes se incluíam na conversa, tendiam a usar o plural nós, em vez de eu. Feitos semelhantes foram encontrados em vários outros campos. Compradores online que usam apenas letras minúsculas ao digitar o nome e o endereço de entrega, por exemplo, têm 2 vezes mais chances de não pagar pelo que pediram. Compradores cujo e-mail inclui o nome ou o sobrenome, por outro lado, têm menos probabilidade de inadimplência. Voltando às 2 pessoas que pediram ajuda para consertar seus telhados, ambas fizeram pedidos convincentes. Ambas pareciam pessoas bacanas que usariam o dinheiro para um bom propósito. Pessoa 1. Sou uma pessoa trabalhadora, casada há 25 anos e tenho 2 filhos maravilhosos. Por favor, permita-me explicar por que eu preciso de ajuda. Eu usaria o empréstimo de 2.000 para consertar o telhado da nossa casa. Obrigado, Deus te abençoe, e prometo pagá-lo de volta. Pessoa 2. Embora o ano passado em nossa nova casa tenha sido mais do que ótimo, o telhado agora está com um vazamento e eu preciso de 2.000 emprestados para cobrir o custo do conserto. Eu pago todas as contas, como prestações do carro, TV a cabo, luz, água, telefone em dia. Mesmo assim, a pessoa 2 tem mais chances de quitar o empréstimo. Embora a pessoa 1 possa parecer mais atraente, na verdade as chances de ela entrar em inadimplência são 8 vezes maiores. O vocabulário das pessoas revelou suas ações futuras. Mesmo que quisessem esconder, ou que não percebessem, o que elas iriam fazer transbordou através da linguagem. O que a linguagem nos diz sobre a sociedade? O fato de a linguagem revelar quem é o autor de uma peça ou se alguém vai deixar de pagar um empréstimo bancário é fascinante, mas as palavras podem fazer muito mais. Porque, além de nos contar coisas sobre pessoas específicas, elas também revelam coisas sobre a sociedade de forma mais ampla. Os preconceitos e as crenças que moldam a forma como vemos o mundo. O machismo está por toda parte. Da contratação e avaliação ao reconhecimento e à remuneração, as mulheres geralmente são vistas de forma menos favorável e tratadas de forma menos justa. Elas muitas vezes recebem menos que os homens em cargos idênticos, e um mesmo currículo é visto como menos qualificado e recebe um salário menor se estiver associado a um nome feminino em vez de masculino. Mas de onde vêm esses preconceitos? E como eles podem ser mitigados? Ao falar do machismo, de crimes violentos ou de quase qualquer outra mazela social, os críticos costumam culpar a cultura. Eles dizem que videogames violentos tornam as pessoas mais agressivas, ou que músicas misóginas reforçam o machismo. E há algo verdadeiro nisso. Letras de músicas que retratam as mulheres de forma negativa estimulam posturas e comportamentos misóginos. Letras que defendem a igualdade, no entanto, podem estimular a adesão ao feminismo. Consequentemente, um dos motivos pelos quais os estereótipos e preconceitos podem ser tão persistentes é que eles são continuamente reforçados por músicas, livros, filmes e outros produtos culturais que consumimos todos os dias. No entanto, ainda que esses produtos culturais possam ter um impacto, a composição deles é menos transparente. Vejamos a música: as letras são realmente tendenciosas contra as mulheres? E como elas mudaram ao longo do tempo? Para responder a essa pergunta, Rehane Bograti e eu compilamos mais de 250.000 de músicas lançadas de 1965 a 2018. Tudo, desde os hits atuais, por exemplo, John Mayer e Usher, e clássicos antigos, Midnight Train to Georgia, de Gladys Knight, passando por outras das quais você nunca ouviu falar, dezenas de milhares de músicas pop, rock, hip hop, country, dance e R&B. E, em vez de pessoas ouvirem cada uma das músicas, o que seria demorado e subjetivo, usamos a análise de texto automatizada. Semelhante à abordagem usada pelos detetives de Shakespeare, analisamos a letra de cada música por meio de um algoritmo para entender se falavam sobre gêneros diferentes de maneira distinta.
Não apenas se as letras diziam coisas explicitamente positivas ou negativas, mas se exibiam algum tipo de viés mais sutil e potencialmente mais impactante, como aquele que se verifica na seleção de candidatos a um emprego. Imagine que haja dois candidatos a uma vaga, Mike e Susan. Ambos são sensacionais. Mike é extremamente capacitado e experiente, e Susan é super simpática e prestativa. Não existem palavras para descrever os méritos dos dois. Percebeu o que aconteceu aqui? Provavelmente, não. Porque estamos acostumados a pensar no preconceito como algo bastante explícito. Se um recrutador trata homens e mulheres de maneira diferente, ele é indiscutivelmente machista. Ou, se um currículo é visto de forma positiva quando o candidato se chama Dylan, um nome estereotipadamente branco, em vez de André, um nome estereotipadamente afro-americano, é fácil perceber o racismo. Mas acontece que formas mais sutis de preconceito podem ser igualmente nocivas. Repare na forma como Mike e Susan foram descritos. Na superfície, ambos foram elogiados. Mas o modo pelo qual as palavras são positivas difere. À semelhança das palavras usadas para descrever Mike, capacitado e experiente, os homens são frequentemente descritos com base em sua competência. O quanto são sagazes, inteligentes ou bem-sucedidos, se são estrategistas e o quão bons são em resolver problemas. Faça uma busca por imagens de pessoas competentes, existe o dobro de probabilidade de que o resultado apresente homens em vez de mulheres. Ao falar sobre mulheres, no entanto, as pessoas geralmente se concentram em outras características. A exemplo das palavras usadas para descrever Susan, simpática e prestativa, as mulheres são frequentemente descritas com base no acolhimento. O quão carinhosas, solidárias e afáveis elas são, e se são boas em construir relacionamentos positivos ou ajudar os outros a se desenvolverem. Procure por imagens de pessoas acolhedoras, e quase 2/3 das imagens serão de mulheres. A diferença entre acolhimento e competência pode parecer pequena, mas tem grandes consequências. Contratações e promoções, por exemplo, principalmente em cargos de liderança, em geral, dependem da competência que as pessoas exibem. E como a linguagem usada para descrever as mulheres tem uma probabilidade menor de focar esse aspecto, isso as coloca em desvantagem. Examinamos se essa diferença linguística aparecia na música. Se as músicas eram menos propensas a falar sobre a competência ou a inteligência ao falar sobre mulheres, e se isso mudou ao longo do tempo. As evidências foram indiscutivelmente controversas. De certa forma, as coisas melhoraram. Nos anos 1970 e início dos anos 1980, as letras eram notadamente enviesadas contra as mulheres. Quando falavam sobre alguém inteligente, esperto, ambicioso ou corajoso, era muito mais provável que essa pessoa fosse um homem. No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, porém, as coisas tomaram um rumo mais equilibrado. Seja olhando para o pop, o dance, o country, o R&B e até para o rock, as coisas ficaram mais contrabalançadas, com as mulheres sendo descritas de maneira mais semelhante aos homens. No fim da década de 1990, no entanto, esse progresso foi revertido. As letras voltaram a ser preconceituosas e permanecem assim até hoje. Não tanto quanto nos anos 1970, mas certamente mais do que no início dos 1990. As pessoas costumam culpar o hip hop por ser particularmente misógino, e o gênero ganhou popularidade no início dos anos 1990, então talvez isso tenha impulsionado a mudança. Mas culpar o hip hop é ser simplista demais, porque uma variedade de outros gêneros apresentou padrões semelhantes. A música country, por exemplo, também se tornou mais enviesada na década de 1990, assim como o R&B e, até certo ponto, o dance. Além disso, essas mudanças parecem ser orientadas pela linguagem usada pelos homens. A linguagem das compositoras não mudou muito. Mesmo desde a década de 1970, elas tendiam a falar sobre homens e mulheres de maneira semelhante, e isso se mantém até hoje. Mas a dos compositores sofreu uma mudança muito maior, eles começaram preconceituosos nos anos 1970, melhoraram até o início dos anos 1990 e, nas últimas décadas, a melhoria se estabilizou.
A música não é o único domínio que apresenta essas diferenças de gênero. Os livros infantis são dominados por personagens masculinos, e, mesmo quando são usados animais, é 3 vezes mais provável que sejam do sexo masculino. Nos livros didáticos, 3/4 das pessoas mencionadas são homens. Nos filmes, apenas 30% dos personagens com alguma fala são mulheres, e, em estudos de caso nas faculdades de administração, apenas 11% dos protagonistas são mulheres. E não se trata apenas de ser ou não mencionado. Quando citados, homens e mulheres são tratados de maneira diferente. 11 Em matérias de jornal, é mais provável que homens tenham cargos como capitão ou chefe, ao passo que é mais provável que as mulheres sejam donas de casa ou recepcionistas. Nos filmes, as personagens femininas falam menos sobre coisas relacionadas ao sucesso. E, nos esportes, as tenistas têm 2 vezes mais chances de ouvir perguntas não relacionadas ao tênis, por exemplo, onde fizeram as unhas. É fácil culpar as pessoas por esse problema. Afinal de contas, foram indivíduos que escolheram pessoas com cargos diferentes, e foram indivíduos que fizeram perguntas distintas às tenistas. Mas, no conjunto, essas escolhas individuais revelam bastante sobre as sociedades das quais esses indivíduos fazem parte, de maneira mais ampla. Porque, se apenas uma pequena parte dos jornalistas ou músicos fosse machista, isso mal seria notado. As posturas preconceituosas seriam ofuscadas pela porcentagem muito maior de pessoas com tratamento igualitário. O fato de esses preconceitos persistirem em centenas, milhares ou mesmo milhões de exemplos, no entanto, sugere que existe algo mais profundo. Em vez de ser um reflexo de algumas pessoas e das escolhas individuais que elas fazem, essas migalhas linguísticas sugerem que as questões são muito mais arraigadas. Que existem formas entranhadas de enxergar e de tratar diferentes grupos, de uma forma que pode ser muito mais difícil de mudar. E em nenhum lugar isso é mais visível do que nas questões raciais. Racismo e polícia. Breonna Taylor foi morta em 13 de março de 2020. Pouco depois da meia-noite, policiais invadiram o apartamento da técnica de emergência de 26 anos. Taylor estava dormindo àquela hora. E, na confusão que se seguiu, os policiais dispararam 32 vezes, atingindo-a a 6 e matando-a. George Floyd foi assassinado em 25 de maio de 2020. Ele havia usado uma nota de $20 para comprar um maço de cigarros em uma loja de conveniência, e o funcionário do caixa, desconfiando de que a nota era falsa, chamou a polícia. 17 minutos após a chegada da primeira viatura, Floyd foi imobilizado por 3 policiais até perder a consciência. Menos de 1 hora depois, sua morte foi confirmada. Esses são apenas 2 exemplos envolvendo policiais e cidadãos afro-americanos. Os incidentes provocaram protestos nos Estados Unidos, levaram ao ressurgimento do movimento Black Lives Matter e catalisaram debates nacionais sobre questões raciais e a polícia. Em meio a esses incidentes de grande repercussão, porém, o que muitas vezes se perde são as interações cotidianas entre policiais e suas comunidades. É redundante dizer o quanto essas são questões complicadas. Policiais, homens e mulheres, arriscam suas vidas todos os dias para proteger as comunidades a que servem, e todos os cidadãos, independentemente de raça ou etnia, têm direito à segurança, proteção e igualdade de tratamento. Segundo algumas estimativas, mais de 25% da população entra em contato com um policial em algum momento do ano, e a interação mais comum é quando a pessoa é parada enquanto está dirigindo. Além da frequência, essas interações têm um impacto muito relevante. Cada uma delas é uma oportunidade de fortalecer ou minar a confiança das pessoas na polícia, de estreitar os laços com a comunidade ou enfraquecê-los. Mas como são essas interações cotidianas? Os membros das comunidades negra e branca são tratados de maneira diferente? A resposta parece depender de para quem você pergunta. Os membros da comunidade negra relatam mais experiências negativas com policiais. Eles descrevem ser tratados de forma mais injusta, mais severa e mais desrespeitosa. Mais de 3/4 dos afro-americanos disseram que a polícia não trata as pessoas negras de forma tão justa quanto as brancas. Os policiais, não surpreendentemente, veem as coisas de outra forma. A maioria rejeita a ideia de que seu comportamento é preconceituoso.
Eles veem as mortes de pessoas negras como incidentes isolados, motivados por algumas maçãs podres ou pelas circunstâncias. Muitos acreditam que os policiais estão simplesmente combatendo o crime e que, em vez de serem motivados por preconceitos, quaisquer diferenças de tratamento que existam se devem pelas diferenças raciais de quem está cometendo esses crimes. Qual é a resposta, então? Em 2017, cientistas de Stanford tentaram descobrir. As interações dos policiais com a comunidade dependem obviamente de uma série de fatores complexos, mas, para começar a entender o que está acontecendo, eles se concentraram na linguagem, na forma como policiais falam com membros de ambas as comunidades. Tendo como objeto a cidade de Oakland, na Califórnia, os cientistas examinaram imagens de câmeras corporais de milhares de paradas de rotina no trânsito. Analisaram centenas de casos em que motoristas negros foram parados e um número semelhante em que o motorista era branco. Essas interações geralmente seguem um roteiro padrão. Um motorista é parado por estar em excesso de velocidade ou estar com o documento vencido. Depois de fazer algumas anotações, conferir a placa do carro e se certificar de que tudo está em ordem, o policial vai até o vidro do lado do motorista. Quando as coisas vão bem, tem início uma conversa. O policial explica por que o carro foi parado e pede a habilitação e o documento para conferir possíveis antecedentes. O motorista fornece as informações e espera pacientemente enquanto as verificações necessárias são feitas. Por fim, a situação é resolvida e as duas partes se despedem. A pessoa pode receber uma multa ou advertência para consertar alguma coisa, mas tudo termina de maneira amistosa. Nem todas as conversas, porém, são diretas assim, e existem inúmeras formas de interação dar errado. O policial pode ter receio de que o motorista esteja armado, bêbado ou drogado. A pessoa que foi parada pode ficar com medo ou ansiosa, e fazer um ataque verbal ou de outro tipo. A situação pode sair do controle em questão de segundos. Embora ambos os lados obviamente desempenhem um papel, as palavras usadas pelos policiais são cruciais. Eles podem transmitir respeito e compreensão ou desprezo e descaso. Podem acalmar um motorista preocupado ou deixá-lo ainda mais ansioso. Ao estudar a linguagem usada pelos policiais, os pesquisadores analisaram se motoristas brancos e negros eram tratados com diferentes graus de respeito. Assistir a cada interação seria demorado, e os próprios preconceitos dos pesquisadores poderiam afetar o julgamento, então deixaram a linguagem falar por si. Eles usaram o aprendizado de máquina para medir e quantificar objetivamente a linguagem utilizada. As descobertas foram impressionantes. Centenas de horas de interações mostraram que a linguagem usada com motoristas negros era menos educada, menos simpática e menos respeitosa. Ao falar com motoristas brancos, por exemplo, os policiais eram mais propensos a usar tratamentos formais, senhor ou senhora, sinalizar segurança, está tudo bem, não se preocupe ou sem problemas, ou reforçar a autonomia do motorista, você pode ou você poderia. Havia maior probabilidade de chamar o motorista pelo sobrenome, falar sobre segurança ou usar palavras positivas. Ao abordar motoristas negros, no entanto, os oficiais eram mais propensos a usar um tratamento informal, fazer perguntas ou dar ordens para que mantivessem as mãos no volante. Em suma, as descobertas demonstram que as interações da polícia com membros da comunidade negra são mais turbulentas do que aquelas com os da comunidade branca. Para ser justo, alguém poderia se perguntar se essas diferenças não seriam motivadas por algo diferente de raça. Talvez os policiais sejam mais educados com os motoristas brancos porque os que foram parados eram mais velhos ou, em sua maioria, mulheres. Quem sabe as diferenças se devessem à gravidade das infrações. Se alguns motoristas foram parados por coisas pequenas, por exemplo, uma lanterna traseira quebrada e outros por coisas mais graves, talvez a infração em si tenha provocado as diferenças linguísticas. Ou, talvez, elas se devessem à própria raça do policial ou ao fato de haver uma busca em curso. Mesmo levando em consideração todos esses aspectos, porém, os resultados ainda se mantiveram. Os policiais falaram com os membros da comunidade negra com menos respeito. Quando eram pessoas da mesma idade e do mesmo sexo, paradas na mesma região da cidade, pelo mesmo tipo de problema, a linguagem dos policiais foi mais respeitosa com a pessoa branca.
E essa diferença não foi impulsionada apenas por alguns poucos oficiais fora da curva. Entre centenas de policiais, fossem brancos, negros, hispânicos, asiáticos ou de outras etnias, o padrão persistia e motoristas negros eram tratados com menos respeito. Como observou um dos pesquisadores, se olharmos apenas para as palavras que foram usadas pelo policial, podemos prever a raça da pessoa com quem ele estava falando em aproximadamente 2/3 das ocasiões. Enquanto os motoristas brancos são mais propensos a ouvir algo como "aqui está, senhora. Dirija com cuidado, por favor", ou "sem problemas. Muito obrigado, senhor", os motoristas negros tendiam a ouvir algo bem diferente. Frases como "posso ver essa carteira de motorista de novo?", ou "tudo bem, meu rapaz. Me faz um favor. Não tira as mãos aí do volante, vamos lá." A raça afetou, inclusive, coisas sutis como o tom de voz. Ao falar com motoristas negros, os policiais soaram mais negativos. Pareciam mais tensos, menos simpáticos e menos respeitosos. Também eram mais propensos a serem arrogantes com pessoas negras do que com pessoas brancas. Não surpreende que essas diferenças linguísticas tenham consequências importantes. Comparado ao tom usado com os motoristas brancos, ouvir o usado pelos policiais com os motoristas negros reduz a confiança no departamento de polícia e passa a sensação de que os oficiais se importam menos com sua comunidade. Tomadas em conjunto, essas diferenças, supostamente pequenas, davam origem a disparidades raciais bem mais abrangentes. O estudo de Stanford levanta uma série de questões importantes. É fácil chamar os policiais de racistas ou apontar isso como evidência de que a polícia tem algo contra a comunidade afro-americana. E essa é, sem dúvida, uma forma de olhar para os resultados. Mas a verdade é provavelmente mais sutil e mais complexa. Alguns policiais podem ser racistas. E, dadas as consequências mais amplas de oficiais em casos particulares de grande repercussão, esse é quase certamente o caso. Mas, independentemente disso, mesmo que não seja intencional, uma parcela muito maior de policiais trata brancos e negros de maneira diferente. A maioria tem boas intenções e está simplesmente fazendo o melhor que pode em situações difíceis. Mas, quer percebam ou não, quer tenham a intenção ou não, as palavras que usam diferem. E isso torna o problema subjacente ainda mais difícil de ser resolvido. Porque uma coisa é identificar alguns oficiais racistas, localizar as maçãs podres e se livrar delas. Mas mudar estereótipos, correlações, hábitos e respostas arraigados de centenas de milhares de policiais exige muito mais esforço. E o racismo não se restringe apenas à atuação dos policiais no trânsito. Livros costumam ter falas preconceituosas contra asiático-americanos, são mais propensos a chamá-los de passivos ou afeminados. Notícias costumam ser preconceituosas contra o Islã, são mais propensos a associá-lo ao terrorismo, e existem inúmeras outras formas pelas quais a cultura é preconceituosa. Ao perceber a existência dessas discriminações sutis, é possível começar a extirpá-las. A boa notícia é que a linguagem pode ajudar. Porque, mesmo que quase todos os policiais tenham boas intenções e estejam tentando fazer a coisa certa, a linguagem deles nos mostra onde podem ser feitas melhorias. Pontos em que, mesmo que não percebam, estão tratando as pessoas de maneira diferente. E, ao identificar até preconceitos não intencionais, esperamos que as coisas possam ser colocadas no rumo certo.